Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cast. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e hoje nós vamos falar sobre como reduzir os custos com energia elétrica por meio de soluções inteligentes. Quem estará conosco nesse papo será o Vitor Fernandes. Ele é administrador de empresas, especialista em gestão de negócios e CEO da Yellow Energy. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro, pela oportunidade de a gente falar aqui com o pessoal. Maravilha. Vitor, geralmente, no começo desse papo, antes mesmo de entrar no assunto, de otimizar custos com energia, eu gosto muito de conhecer a história do convidado, né? Porque se a gente vai falar de economia de custos de energia, o convidado ele tem que ter vindo de algum lugar do mundo de energias. Tem que ter alguma essência. Tem que ter alguma essência. Eu queria entender quem é o Vitor, de onde que ele veio. Conta um pouquinho da tua história, de como que tu chegou, como que um administrador chegou no mundo das energias. Bom, a história é interessante, assim, não foi uma escolha desde pequeno, vou ser um administrador, né? A gente tem, quando é criança, tem alguns sonhos de ser médico, advogado, isso muito pela aquela questão dos pais, né, que ficam colocando isso. Então, eu sempre, contando um pouco da minha história aqui mais novo, sempre fui bem nos estudos na escola, né? Não tive muita dificuldade nessa parte educacional, mas eu sempre via algumas pessoas tendo empresa, trabalhando, e eu via aquele aí me chamava a atenção que eu quero um dia ter minha empresa, quero ter o meu próprio negócio, isso desde pequeno. Mas, por outro lado, ficava naquela da família, né? Então, assim, tinha um avô que era médico, e ninguém da família próximo, assim, era médico, então ficava aquilo, ele vai ser médico, vai ser médico, vai ser médico. E aí, aquela expectativa, sendo que aí quando eu comecei a pensar, assim, no trabalho que o médico tem, ele tem que dedicar a vida dele todinha para abdicar de muita coisa, né, porque a profissão do médico é fantástica e ele mesmo deixa de viver a vida dele para salvar a vida dos outros, né, então fui pensando em outras coisas e aí vi que aquilo para mim não ia dar certo, não só por causa disso, mas acho que pela questão mesmo de profissão, né? Então, chegando aí, passou a parte da escola, né? Sempre gostei dessa questão de números, né? Eu sempre fui muito bom na parte de exatas e quando foi perto do vestibular e aquela indecisão, acho que faltava assim um mês, eu não sabia ainda o que é que eu ia me inscrever no vestibular, né? Para fazer a prova. Quando foi passando uma semana ou duas, eu estava na dúvida de direito e administração. No dia da inscrição, eu ainda estava com essa dúvida e foi quando lá eu botei para administração. Foi assim, acho que veio, uma coisa, né? Falou mais forte, administração. Né? Então, eu encarei, fui para administração. Muita gente fala, administração, você vai entrar, a faculdade hoje que todo mundo entra, é mais fácil e tudo. E assim, às vezes julgam um pouco mal, né, a função, a profissão do administrador, mas eu acho que quem hoje tem negócio, seja médico, advogado, enfim, qualquer profissão, se não for um bom administrador, ele não vai para frente. Não é um bom profissional, né? Ele não vai para frente. Então, assim, a gente vê muito isso hoje nas rodadas de negócio que a gente conversa, com quem entende dessa parte motivacional, de gestão e tudo, eles falam. Assim, isso aí não sou eu que estou dizendo, são números, né? Então, assim, hoje em dia, qualquer profissão que não faz uma boa administração, não entende do seu negócio e faz ele crescer, entender o momento de ajustar, ou melhorar, ou investir, ele vai estar lá sendo médico, vai estar sendo advogado, mas não vai estar tendo os resultados que ele precisa, que ele quer almejar, né? Então, fui para a faculdade de administração, mas assim, sem nenhum propósito ainda de qual empresa eu vou administrar, se eu vou trabalhar mesmo no mundo corporativo, se eu vou ter minha própria empresa. Então, assim, primeiro, por parte, né? Eu vou entrar, fazer vestibular, passar, estudar, e aí foi acontecendo. No primeiro semestre eu consegui logo um estágio, né? Assim, foi bacana, assim, porque muitas vezes você não consegue logo no primeiro semestre, então eu consegui logo um estágio.
fui trabalhar com logística internacional, importação e exportação. Então, assim, foi meu primeiro momento no mundo empresarial, que eu falo que foi de longe, assim, o canto que eu mais aprendi sobre empresa, apesar de ser o primeiro, mas eu passei muito tempo lá, passei 5, 6 anos na empresa, né? Eu comecei de praticamente a faculdade, né? Praticamente a faculdade, então, assim, foi ótimo, porque eu tinha a parte teórica e tinha a parte prática para apresentar. Então, comecei como estagiário, fazendo serviços mesmo de aprendizado na parte de importação, lembro demais que era abrindo parte de processo, cadastrando cliente, aí participava de algumas reuniões ou outras, né? E aí fui passando esse grupo de empresa, era a empresa de logística internacional, desembaraço e trade, né? Então era um grupo com 3 empresários diferentes, e um deles era um cabo-verdiano, né? E que um cara fantástico também, aprendi demais com ele, e teve 1 ano de empresa como estagiário, ele trabalhava com 3 pessoas só no escritório dele, uma delas pediu férias, ele me pediu emprestado para ajudar ele lá. Aí eu passei lá 2, 3 meses, porque essa pessoa tirou férias e acabou não voltando, aí eu passei 2, 3 meses lá, e ele não queria me devolver para outra empresa, né? Foi engraçado, assim, mas eu acabei voltando, porque era o que eu queria, estava aprendendo na parte da importação e a trade também em casa, mas... Então eu voltei para outra empresa, e aí, com 1 ano e meio depois, com 1 ano eu já estava com carteira assinada, assumi uma função lá na parte de desembaraço aduaneiro, né, que era de carga consolidada, então, assim, que envolvia logística, então eu já tomava conta de alguns agentes, né, não só aqui do Brasil, mas também eu tratava com agentes de fora, né, aí fui para o meu inglês, aí comecei a desenvolver outras habilidades para poder dar conta disso, e com 2 anos e meio de empresa, eu assumi, de fato, a empresa de logística, né, não como dono nem como sócio, mas como gestor mesmo. Os sócios ficaram na parte de desembaraço, a parte mais burocrática, eles eram despachantes aduaneiros, né, e viram que o Vitor pode tocar logística, então eu fiquei tocando a parte de logística da empresa, né, então fiquei lá. Virou ali um braço direito da logística, né? Exatamente. Então, foi onde eu tinha um aprendizado muito grande, era vistorias em porto, né, um cliente, então toda a parte, desde o começo da aquisição do cliente lá na China, até chegar aqui, eu fazia todo esse acompanhamento logístico, né, acompanhava as vistorias, contratava os operadores portuários, enfim, tinha os agentes de carga, então foi uma experiência que eu tive, assim, abriu um mundo que, primeiro emprego, você já trabalhar praticamente com o mundo todo, foi muito enriquecedor para a minha sequência profissional, né? Até porque não é um trabalho tão... não está em toda esquina, né? Um trabalho desse, então foi... Tinha até uma piada lá, que quem ou trabalhava no comércio exterior, quem era doido, ou ia ficar, né? Então, assim, não sei se eu fiquei doido não, mas você tem que ter um bom traquejo para poder aguentar, porque é bem dinâmico, né? Sim. Mas é fantástico a área, assim, até hoje eu me identifico muito, né? Mas foi quando surgiu a oportunidade, com eles mesmo, de abrir uma lojinha com produtos importados, né? No Maranhão, interior do Maranhão. Aí... Isso já era um projeto à parte, ainda estava rodando lá. Aí eu fui para essa empreitada aí, mas não durou muito, né? Não porque... O negócio não deu muito certo, mas acho que por entendimento mesmo, eu vi, não vou misturar as coisas, vou voltar para o meu canto aqui, não é o momento, e aí acabei saindo da sociedade desse projeto paralelo. Spin-off. Mas bem ainda com todos, graças a Deus, eu não tenho... Até onde eu passei, a gente consegui sempre sair bem pelas empresas. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu ir para a construção civil. Então, passei um tempo, fui para a construção civil, trabalhar numa construtora que estava nascendo no mercado também, mas que já vinha com o dono, com o fundador dessa construtora, já desde a vida dele de estagiário, era muito parecido com a minha história, assim, não a mesma, né, mas assim, que ele sempre trabalhou com estagiário na construtora e montou a dele. Sim. Né? Então, ele me chamou, foi um convite desde o começo, então peguei uma empresa desde o começo, aí foi quando eu conheci a parte de suprimentos, né, que eu fui para a gestão de suprimentos. E no começo, como não tinha obra, fui para financeira, fiz financeira, suprimentos, comercial, então assim, peguei um pouco de tudo. Isso já falando do mercado de energia? Não, já fui para a construtora, construção civil. Ah, de construção civil. Do comércio exterior para a construção civil. Certo. Passei assim, foi uma experiência que também aprendi muito com esse outro líder, né, foi parte de... Aí foi onde eu aprendi mais a parte de gestão, né,
sobre filosofia Lean, né, ter essa questão enxuta, trabalhar mais com menos, né, você produzir mais com menos. Então, tive essa outra mentoria, né, porque às vezes você vai trabalhar, não entende como você está tendo conhecimento também. Então, Sim. assim, passei lá também quase 6 anos, né, nessa empresa, né, e aí surgiu a oportunidade de ir para o mundo da castanha. Fui trabalhar na fábrica de castanha como gestor financeiro administrativo. Aí passei 2, 3 anos lá. Então, assim, aí conheci a indústria de castanha, fábrica, processo de produção da castanha, desde a matéria-prima até o produto final, os tipos de castanha, exportação, enfim. Como já tinha uma perna de exportação, entendi os produtos que iam. Então, fui para a parte Então, assim, mudei um pouco de segmentos, não... Passei um bom tempo em cada empresa, né? Mas sempre quando eu ia para outra empresa era para um segmento totalmente diferente, né? Aí, da indústria de castanha, fui trabalhar, a convite também de outro amigo, na construtora, menor, civil também, né? A gente fez até um projeto lá no Jericoacoara, um shopping, né? Então, assim, sempre fui, com exceção da primeira empresa, né? Eu comecei como estagiário e consegui um cargo de liderança e gestão. A partir daí, sempre as outras empresas, eu sempre fui para um cargo de gestão e liderança, né? Já pelo perfil. Então, aí, ao longo do tempo, essa experiência que você vai adquirindo, né? Vai criando essa flexibilidade, traquejo, entendendo como é que funciona o mercado corporativo. E aí, depois da consultora, foi quando teve a pandemia, essa pequenininha que que eu fui trabalhar. E aí, a gente fui convidado para a Eco, para trabalhar na energia solar, né? Então, foi meu primeiro contato com a energia solar. Foi na pandemia. Até então, nada do mundo de energia. Não, assim, os termos técnicos, entender como é que funcionava, a parte de construção da usina, geração, os modelos de negócio que tem por trás disso, o mundo que tem por trás disso aí. Então, assim, eu ouvi falar, bacana, gera energia, mas nunca imaginei qual era o benefício que isso pode trazer. Lógico, ambiental todo mundo já sabe, mas, assim, os outros benefícios que podem trazer. Então, foi onde eu comecei a ter o meu primeiro contato. Fui trabalhar na área de gestão de suprimentos lá e fiquei também de 2020 até 2023, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade de, chegando agora para falar da nossa querida Yellow, né? Yellow Energy, que aí já é um produto, né? Que foi desenvolvido em parceria com outros sócios, né? Por esse histórico, não só da gestão, mas recente da energia solar, surgiu essa oportunidade, né, de montar uma empresa que faça não só gestão de energia, mas também traga solução energética, né? E aí foi quando surgiu mesmo essa proposta de tocar esse desafio, como sócio mesmo, como diretor executivo, né? E aí assumi o desafio e estamos aqui agora para falar um pouco da história da Yellow. Então, 2020 até 2023 foi o teu primeiro contato ali no mundo da energia, né? E de 23 a 24 você tem tocado aí a nova história com o teu próprio negócio, inclusive. Perfeito. Que é a Yellow. Cara, legal, uma história bem... Olhando assim para você com essa cara de jovem, eu não imaginava que tinha tanta história aí com comércio exterior, essa coisa toda, muito bacana. Assim, ninguém imagina não, mas assim, é bem um pouco rodado assim no bom sentido, né? Não tem uma rotatividade grande nas empresas, sempre busquei passar um tempo necessário, né? E assim, é para todo mundo, né? Quem não pode se acomodar. E é interessante porque cada desafio diferente vai formando o Vitor, né? A pessoa física, uma pessoa mais completa, né? Porque você passa ali por áreas diferentes. A da castanha que você falou, por exemplo, já foi mais voltado para finanças, então já pega ali mais habilidades, né? De um determinado momento, então isso é muito bacana. Vitor, estamos quase chegando no momento para a gente entrar no tema. Antes disso, eu quero perguntar para você, né? O que você achou desse primeiro momento aqui do nosso programa, da história do Vitor? Deixa teu comentário aqui embaixo, comenta, conversa, manda tuas ideias, não deixa de engajar aqui com a gente, que é muito importante a gente saber o que é que se passa aí pela sua cabeça do teu lado, tá bom? Segura aí um instantinho, a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos dentro de alguns instantes. O
O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. É agora. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do nosso EnergizaCast. E eu já quero, Vitor, entrar agora no tema quais são as possibilidades hoje de nós otimizarmos os custos com energia elétrica, né? E aí, de repente, a gente pode até começar falando dos públicos, porque no mundo da energia elétrica tem diversos públicos. Tem a Dona Maria lá da residência, tem o seu João lá, dono de um comércio, tem o seu Zé lá, dono de uma grande indústria. Então, para públicos diferentes, geralmente nós vamos ter soluções diferentes. Então, vamos navegar nesse mundo aqui das diversas possibilidades que a gente tem para otimizar os custos com energia. Perfeito. Que a gente pode começar falando, né? Hoje, você falar de economia energética, você vai... Não só hoje, assim, vamos falar um pouco mais de trás, né? Todo mundo falava, tu vai chamar uma pessoa para fazer uma análise na tua casa, ou na tua empresa, na tua indústria. Tem vários tipos de energia. Aquela que você vai reduzir o consumo de energia para baixar o custo, né? Que aí você vai estar ou deixando de ter algum conforto, desligando um ar-condicionado, não podendo ligar algum equipamento, a televisão até tal hora, enfim, você começa a criar umas limitações para baixar o consumo e assim reduzir a conta. Isso é o consumo, assim, a redução de energia convencional, né, que você vê ao longo dos anos aí, até ter a história da energia, porque assim, o consumo você pensa próprio, né, na residência como você falou, tem o residencial, tem aquele comércio pequeno, tem o comércio de médio porte, tem as indústrias, né, enfim. Antigamente, a energia solar, todo mundo só pensava que poderia ter quem tinha condições de ter montar seu próprio kit, seu sistema, para aí sim começar a ter uma redução de custos sem parar de consumir o que você quer, né? Então, você montava o seu sistema, mas isso no começo lá era bem caro, né? Hoje em dia você vê que o investimento hoje já deu uma queda assim considerável, né, para você ter seu próprio sistema.
né? Mas isso até um tempo, muita gente que hoje está tendo acesso a essa economia por energia solar em outros formatos, como a assinatura que eu vou explicar um pouco à frente, não pensavam usar energia solar por um bom tempo. Ou nunca iriam utilizar, né? Residencial, empresas que não têm um consumo que justificava você investir aquilo, esperar o retorno, né? Ter espaço para botar as placas, porque assim, não é só ter um investimento, você tem que ter um local, dependendo, pode ser no telhado, dependendo, você pode ter um terreno e colocar usina de solo, né? Então, assim, muitos consumidores não imaginariam estar usando energia hoje solar como é possível com a energia solar por assinatura, né? E isso vai melhorando ao longo dos anos, né? Então, falei da convencional, que você tem que estar ali limitando o seu consumo para ter uma economia, mas... é difícil, né? É porque todo dia aparece uma coisa nova que gasta mais energia. E assim, você vai estar se limitando de um consumo para poder economizar. Né? É que nem uma analogia aqui com a parte financeira, que as pessoas querem enxugar custos e pensam só em reduzir os seus gastos, não pensam em ter um ganho extra. Sim. Então, assim, se limita para ter uma redução, mas também não pensa em, por que em vez de eu reduzir, me limitar, eu não vou aumentar a minha renda, né, de outras formas. Então, assim, uma analogia para isso com a energia solar por assinatura hoje, a gente pode fazer o quê? As pessoas já têm aquele custo, já têm aquele consumo, né? E com esse novo segmento, que você não vai precisar estar colocando uma placa, você não vai precisar colocar a placa no seu telhado, seja na Dona Maria, como você falou, na casa dela colocar a placa, mexer na estrutura de energia dela atual. Ela não vai precisar investir isso, nem pagar uma taxa de adesão, nem ter preocupação com manutenção, em nada. Ela vai ter só, o pequeno comércio, o médio comércio, ele vai ter só a preocupação mesmo de entender como é que funciona, que é bem simples e prático, hoje em dia é tudo muito digital. Então, entender como é que funciona, escolher um plano de assinatura, e aí ele vai ter a economia, né, que pode chegar aí até 15%, vai depender muito da situação, mas pode chegar até 15% no consumo de energia, sem fazer esforço nenhum, sem ter que deixar de ligar o ar-condicionado. Na verdade, ele pode dar essa possibilidade de quem não usa um ar-condicionado, agora eu vou ligar um ar-condicionado, agora eu vou aumentar isso aqui, porque ele vai ter uma redução na economia dele, de energia. E o melhor é que ele não vai ter custo nenhum, né? Então, as ideias são, para reduzir, a gente pode falar aqui de várias, né? A convencional, hoje, ter seu próprio sistema solar, que aí não é para todo mundo, tem perfis de cliente, né? Tem perfis de cliente que aí tem gente que, eu vou querer investir no meu próprio sistema, eu tenho espaço, eu posso aguentar o tempo de retorno desse investimento. Então, para o perfil dele, ele vai preferir ter o seu próprio sistema, porque, querendo ou não, ele vai ter uma economia maior. Quem tem um sistema próprio, ele vai ter uma economia maior, porque também ele investiu. Mais, né? Investiu, não é nem mais, né? Ele investiu e vai ter também que ter, querendo ou não, um controlezinho daquela usina dele para o autoconsumo dele, né? Sim. Então, assim, já tem muitas pessoas que estavam com o processo de ter a sua própria usina, mas estavam com aquela dificuldade, ou seja, a parte financeira, ou seja, a parte geográfica de ter um local para colocar, não podia colocar no telhado, porque todo mundo pensa que, tem um telhado, eu posso colocar energia, eu posso colocar a placa no telhado. Não, você tem que ver se o telhado comporta, se a estrutura dele está boa, se não tem que fazer um estudo de viabilidade. Mas eu quero colocar no telhado, aí tem que fazer um reforço, mais custo, né? Então, muita gente, ele trava ali na parte financeira e também na parte de espaço, né? E aí, quando vem essa solução, pesa ali, olha, eu vou ter um desconto aqui imediato, assim, que a gente fala, tem um processo que eu vou explicar também na frente, de você fazer ativação e migração para estar economizando, mas vamos dizer que é imediato para ele ter a economia dele sem custo, sem se preocupar com nenhuma parte de estrutura. Ele vai estar tendo o mesmo consumo que ele já tinha de energia, sendo que melhor, porque ele vai estar pagando menos, né? Então, essa é a forma que hoje está em evidência, né? A forma de economizar, sem você se privar do consumo, né? E assim, agora você quer fazer, eu quero reduzir meu consumo mesmo. Aí
A gente pode sugerir uma consultoria, analisar se realmente ele não está tendo alguma fuga de energia ali, é um consumo desnecessário, que aí a gente tem que pensar também conscientemente, né? Não é só a questão do prazer, mas assim, pensar num consumo consciente também, não abusar, né? Também pela questão climática e tudo. Mas ele pode fazer isso para identificar possíveis pontos que ele pode melhorar no consumo dele, mas economizando também Sim. com energia solar por assinatura, ou seja, o próprio sistema dele, enfim, aquilo que for adequado ao perfil atual, né, do consumidor. Então, hoje a gente diz assim, hoje a gente consegue atender clientes que não imaginariam que hoje estariam usando energia limpa, energia solar por assinatura, com benefício, ajudando o meio ambiente e economizando. Sim. Então, isso hoje é possível, né? Explica para quem não compreende ainda como funciona a energia solar por assinatura, né, na prática. Na prática, a gente fala assim, como é que é essa assinatura, né? É mais uma assinatura, o nome é assinatura, a pessoa já pensa que já vai ter que pagar alguma coisa, pergunta logo de cara, mas assim, é bem simples, né? O sistema, ele é tranquilo de entender, a gente gosta nas nossas propostas, nas nossas reuniões, a gente faz bem ilustrativo também, para deixar claro, né? Praticamente assim, ela já tem as usinas dela, né? Que é a fonte de energia. Então, a usina gera energia, produz a energia e injeta na rede da concessionária, certo? Então, quem assina o plano de energia solar por assinatura com a gente, ele vai ser o beneficiário dessa usina. Então, ele vai receber o quê? Ele vai receber os créditos que foram injetados na concessionária, a usina produz, injeta na concessionária, e esse crédito, como o cliente foi beneficiário pelo plano que ele assinou, ele recebe esses créditos na conta de energia dele. Ou seja, ele não vai estar fazendo nenhum processo adicional. Ele vai assinar um contrato, esperar o período de ativação, que ele pode levar em um prazo médio de 90 dias para ativar, pode chegar até 120 dias, dependendo da situação, porque tem o processo burocrático dentro da Enel, você fazer ativação via sistema, que aí tem todo um prazo e um marco legal para acontecer, então ele pode ali passar 90 dias para ter a primeira economia dele, como prazo médio. A partir daí ele vai vir na continha dele lá, então assim, no processo com a gente ele vai receber a conta da Enel normalmente, mas lá só com o consumo mínimo dele, porque a Enel cobra um consumo mínimo, né? Taxa de eliminação pública e os impostos. Então a fatura dele, vou dar um exemplo, a fatura dele que era R$1.000, aqui ele vai pagar aqui cento e pouquinho, R$200 de Enel. E o restante para Yellow, que é referente à alocação dele com o benefício que ele está tendo. Então, ele vai ter economia por ser um beneficiário, por estar recebendo esse crédito pela alocação, porque a assinatura é como se fosse ele está alocando uma fração da nossa usina de acordo com o perfil de consumo dele. Então, assim, a gente falando aqui parece um processo complexo, mas não, e ele não precisa se preocupar com isso, porque toda essa parte burocrática, ativação é feita pela Yellow, né? Ele, como eu falei, ele vai mesmo, o trabalho dele é assinar um contrato, entender a proposta, né? A gente gosta Sim. de deixar claro como é que funciona, todo o acompanhamento que a gente dá para o cliente desde a assinatura, né? Ele tem uma régua de comunicação com a gente, né? Então, ele vai entender em qual etapa do processo ele está. Então, o nosso principal foco é que ele entenda o processo, o prazo que vai ser a ativação dele e ficar com o nosso time de pós-venda a posto, né, para qualquer outra dúvida, enfim, dar todo o suporte que precisa. E basicamente é isso. Tem alguns clientes que com 1 mês, 2 meses assinam, ficam naquela ansiedade, cadê a economia? Não chegou ainda, como é que faz? Mas quando chega a economia, aí é a melhor coisa do mundo, né? A gente já tem clientes aí já economizando há mais de um ano, né? Então, é notória a satisfação que assim, dependendo da condição, é como se ele deixasse de pagar de uma conta a 2 contas por ano. Sim. De energia. Então, a gente tem cliente que ele tem contas de R$15.000 de energia. Então, você pensar isso, 2 contas dessa no ano, é uma redução muito boa para quem não teve nenhum investimento. E aí você se pergunta, o que é que eu posso fazer com isso, né? A gente até Coloca de volta na empresa. A gente até né? sugere isso em algumas nossas propostas, dependendo do perfil do cliente que a gente vai atender, a gente já dá um tipo de sugestão, né? A gente foca em condomínios, né? Foca em comércios. Então, o condomínio ele pode investir na segurança, se não tiver, ele pode deixar aquele valor para
cobrir um 13º, Uhum. né, fazer alguma benfeitoria, não cobrar taxa extra em alguma melhoria que vai ser feita num condomínio, enfim, são uma infinidade de outras alocações que esse custo ele pode ter. Então, Sim. benefícios tem vários, além do ambiental, né? Eu sei que às vezes as pessoas, na nossa proposta vai lá o impacto socioambiental que está tendo aquele consumo dele, né? Às vezes as pessoas gostam só do financeiro, do número, né? Mas hoje é importante você ter entender que ninguém sabe, o meu consumo, quanto é que hoje eu represento no impacto socioambiental. Né? Então, tem isso lá para mostrar que existe, né? Não é só um conto, assim, mas existe. Então, é isso, a gente dá essas sugestões e mostra na prática a economia dele, então ele vai ver na evolução dele mensal de economia. Qual que é o público principal hoje que a Yellow atende? A gente hoje está atendendo condomínios, né, residenciais, empresariais, né, atende também, a gente tem rede de fast food, a gente atende comércio, pequeno e médio porte. Por que eu falo pequeno e médio porte? Isso para energia solar por assinatura. Porque aonde a gente vai que tem a energia do grupo B, né, que é aquele consumo que é de baixa tensão, né, ele está apto a ser atendido pela energia solar por assinatura, né. Quem tem já de média e alta tensão já não pode participar da energia solar por assinatura. Aí ele tem um outro campo, que é o mercado livre, né, a livre energia. Então, o nosso foco hoje, a gente atende PJ, né, como eu falei, condomínios, comércios de pequeno e médio porte, a gente atende residência também, tá? Mas aí a gente tem um ticket médio ali, aí parte contas de R$500, tá? Porque, às vezes, a economia percebida para contas menores não é a ideal e acaba que o público não sente essa atração, mas tem a economia de R$1 já é uma economia. Sim. Né? Lembrando novamente, né, que você não está tendo nenhum custo para ter isso. Então, às vezes a pessoa vai economizar R$100 no mês, mas num ano vai dar quanto? Em 5 anos isso vai dar quanto? Né? Então, tem alguns clientes que são imediatistas, né? Porque assim, a gente entende quer reduzir custo, a gente precisa reduzir custo, né? Mas assim, qualquer economia que venha é bem-vinda. Né? E às vezes uma reflexão que eu gosto de fazer é o seguinte, energia ela é uma área da tua vida, né? Se é R$100, mas imagina que tu economiza R$100 em todas as áreas da tua vida. Né? Beleza, tu gasta aqui um tempinho da tua vida para analisar esse contrato, fazer essa assinatura, tu passa a economizar R$100 todo mês aqui. Agora imagina que tu gasta mais uma energiazinha, pô, deixa eu ver meu cartão de crédito, a tal da milha lá, às vezes o cara vai estudar um pouco, pô, mas R$100 aqui não é viagem. Eu vou estudar aqui, vou colocar uma bomba d'água solar, aí o cara economiza. Imagina se tu economiza um pouquinho em todas as áreas, principalmente nessas que a conta bate todo mês. Porque uma coisa é economizar R$100 uma vez, mas uma coisa é economizar R$100 todo mês, de uma conta que é até o dia que eu vou morrer, né? Então, às vezes, o nosso imediatismo, às vezes impede da gente ver o valor em algo que é muito longo, né? É o serviço essencial. Exato. Então, não tem... A gente fala, além da solução ser uma energia que não tem mais volta, né? Que é a energia solar, é uma energia que, assim, está em evidência e vai continuar por muito tempo aí. Então, você tem que pensar assim, pensar um pouco mais a médio e longo prazo também. Lógico que o imediato você perceber logo aquela economia é muito bom, né? Mas tem que ter também essa consciência, ter paciência que o benefício vai chegar. Você já está pagando aquela conta normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas vezes o consumidor brasileiro, ele às vezes tem pé atrás quando algo parece bom demais para ser verdade, né? E energia por assinatura é algo que parece bom demais para ser verdade. E eu te pergunto, como que hoje tu lida com isso? Né? E aí eu pergunto, você enfrenta essa objeção, né? Pô, mas será que é isso mesmo, né? Hoje... De graça, sem custo. Essa objeção, ela existe? Existe. Hoje diminuiu, mas existe. Ainda é muito presente nas nossas abordagens, nas nossas reuniões, nos primeiros contatos com os clientes, né? Principalmente no começo, né? No começo da jornada da Yellow, a gente tinha essas objeções eram mais presentes, né? Várias perguntas surgiam, né? Diz assim, e tu vai ganhar dinheiro como, né? Tu vai fazer, enfim,
Isso daqui a pouco vai chegar uma conta diferente. Isso é furada, né? Eu nunca vi isso. Né? Isso acontece demais. Ainda acontece hoje, mas antigamente acontecia com mais frequência. Então, a gente quebrava a objeção explicando um pouco como é que funcionava o processo, mostrava alguns casos, né, que já existem. Né? Quando você tem uma economia, você tem já uma prova do teu produto sendo aceito e ele trazendo de fato o que tu está falando, ele é mais fácil de você inserir ele no mercado novo. Então, a gente gosta de mostrar algumas opções de economia, né? A gente preserva dados dos clientes, preserva dados de todo mundo, mas assim, a gente mostra alguns dados reais que acontecem de economia, né? Para que ele se sinta seguro e explique o processo. Então, assim, o segredo está na capacidade de você ter uma paciência e, assim, toda reunião, toda conversa, eu vou estar falando com um público totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não digo nem só por ser pessoa física ou jurídica, o tipo de segmento diferente, não. Pessoas mesmo. Eu posso estar falando aqui com 3 pessoas do mesmo setor, mas a minha conversa com as 3 vai ser totalmente diferente. Entendimento, né? A gente está trabalhando ali com análise, raciocínios diferentes, né? Então, assim, hoje em dia tem gente que a gente explica, não, cara, onde é que eu assino? Já assino. Já tem tanta essa desconfiança, ou porque já ouviu falar, ou porque um amigo já faz o processo, ou porque já saiu em alguma rede social, ou já saiu no jornal, que hoje em dia já saem muitas reportagens sobre isso, mostrando os benefícios. Então, isso tudo facilita. Então, o que você puder ter de argumentos que sejam comprobatórios, você tem que usar, né? Mas a gente tenta explicar mesmo como funciona o processo, que não é assim, é um milagre, é uma mágica, apesar de parecer, mas a gente mostra o porquê que é feito e porquê que é possível ter esse benefício, tá? Sim. Você falou um pouco antes de milhas, né? E que isso é uma ideia de economizar. Tem muita gente que não... Eu estudei um pouquinho disso aí também, de milhas, né? Então, assim, a gente... Tem muita coisa aí que a gente não percebe que tem um dinheiro parado em algum canto. Sim. Então, como você falou, tem que olhar não só para energia, você olhar todas Colocar as outras, um tempinho colocar ali um tempinho para para analisar dedicar, onde né? você pode ter uma oportunidade de ganho. Exato. Porque existe, tá na mesa ali. Então, milhas é uma que você falou que é quem Praticamente todo mundo tem alguma coisa na mesa, mas não está olhando. Quem usar né? de forma inteligente, e os custos entram dessa forma inteligente. Então, assim, para energia é isso. Então, é explicar. A gente tem essa objeção. Já teve gente que, vou assinar. Aí, no dia da assinatura, liga, não, é porque o meu sobrinho falou que isso não existe. Aí começa, né? Aí a gente tenta trabalhar, mas assim, sempre deixando o cliente confortável. Quando eu entendo que ele tem uma objeção muito forte e que ele não quer fazer, ele não sente a vontade, eu digo, olha, a gente está aqui, né? Se tiver uma oportunidade que eu possa explicar, mostrar aí de outra forma para que você entenda, ok. Mas se não, tudo bem, não tem... Ele vai estar deixando de ter a economia dele, mas daqui a algum momento ele vai abrir a cabeça e vai voltar, até porque ninguém quer deixar Uma hora de a poeira economizar. baixa, né? Mas é um ponto importante que eu acho que hoje é um dos maiores assim, paradigmas que a gente tem que quebrar. Né? A gente tem que... eu bato muito isso com o time comercial. Né? A abordagem ela tem que ser muito bem feita. Né? Muito bem feita. Ela tem que mostrar uma credibilidade, né? Uma segurança nas respostas. Porque por mais que você esteja falando uma coisa que é real, se você não mostrar segurança, você perde ali. Exato. Mesmo que tá mostrando que tu vai economizar R$1.000, mas se não for seguro na informação que você está passando, você perde. E a ideia de podcast como esse é isso, é mostrar para as pessoas que é uma realidade que já está presente, né? Não é mais tão nova quanto era alguns anos atrás e que todo mundo tem acesso. Todo mundo. Né? Vitor, conseguimos dar aqui uma visão geral sobre essa parte de possibilidades de economia. Eu quero entrar agora no Vitor ali das usinas, né? Entender um pouco dos negócios das usinas, desafios eventualmente enfrentados, né? Eu sei que a Yellow tem até um forte do teu modelo de negócio, são usinas próprias, né? Isso. E eu quero entrar nisso, só que daqui a um instante, quero te convidar agora, antes da gente seguir,
Deixa teu comentário aqui embaixo. Se tu está nos acompanhando pela TV, manda uma mensagem para a gente. Está aparecendo um QR Code aqui do lado. Se tu se interessa por esse mundo de construção de usinas, não deixa de comentar com a gente. Participa, que é muito importante a tua presença, tá bom? Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta dentro de alguns instantes. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou, brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Sol Energy. O solar é agora. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$ 500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao nosso terceiro bloco do Energizei Cash. E nesse momento, Vitor, eu gostaria de entrar no assunto usinas, né? O teu modelo de negócio, eu acredito que isso é até de certa forma, isso é um diferencial, né? Vocês atuam com usinas próprias. Eu queria entender essa história, né? Conta aí pra gente por que isso faz parte do DNA da Yellow. A questão a gente analisou antes de entrar no mercado, né? Que é muito interessante você fazer essa gestão, ter esse serviço para quem é um gerador de energia, né? Porque vivenciei isso nas outras experiências e não é fácil, né? Você fazer essa gestão de usina, você ter esse controle, entender, né? Porque acontece muito hoje, tem muita gente construindo usina, mas não entende do negócio, né? Tem gente que entende de investimentos, de outros segmentos, vê a usina como uma oportunidade de investimento. Mas quando constrói, às vezes vai começando a entender o que é que precisa fazer para que aquela usina rode bem, que ela seja eficiente, que ela traga resultados esperados de acordo com a projeção que foi feita na construção. Então, pensando nisso, foi quando os nossos sócios investidores, né, foram para esse lado, né, e aí já foi com um pensamento um pouco diferente, né. A gente fala que hoje a Yellow, né, vocês vão ver depois a nossa marca, a nossa logo ela é meio que um ecossistema, né, ela é um ecossistema de energia renovável, mas assim, o ecossistema ele fala que por trás da Yellow a gente tem
especialistas em gestão administrativas, financeiras, em construção de usina. Tá? A gente tem uns parceiros que constroem os nossos parques, nossas usinas, e na parte, de fato, da energia, né, que aí a gente foi atrás de montar uma equipe que entenda, não seja verde, que eu digo assim, para o mercado. Né? A gente procurou pegar pessoas que sejam do ramo de atuação, para que a gente tenha um atendimento mais personalizado, né, para o cliente e técnico. Né? Então, esses nossos investidores começaram a ter essa ideia de ter as usinas, mas aí depois ficou assim, e aí, quem que vai administrar a usina? Né? Cada um toca um negócio diferente, tem sócios que tem vários outros negócios, então a gente não poderia, mas aí ia ter que ter, vou botar isso aonde? Vou alocar na minha? Vou fazer isso? Então, assim, foi onde surgiu, né, a ideia de montar a Yellow, e aí a Yellow ser a empresa que vai fazer a gestão de todas essas usinas. Né? Então, o intuito da Yellow foi fazer a gestão dessas usinas e entregar esse benefício para o consumidor final. Então, toda a nossa gestão é feita. Né? É até legal tu falar isso, para o consumidor entender o que é que tem por trás da economia dele, né? Que às vezes, economia, mas o que é que tem por trás dessa minha economia? Alguém está gastando tempo, dinheiro, energia com isso, né? É tempo, tecnologia, dinheiro, né? Para trazer uma experiência boa, né? A gente sabe que, não é falar que a Yellow para ela é perfeita, assim, não. Não tem nada de perfeito, é como qualquer outra empresa, a gente está buscando, está fazendo o que eu sempre digo em todo bate-papo de negócio, a gente tem que sempre fazer o básico bem feito. Tentar fazer o básico bem feito e buscar as melhorias, né? Então, tem muita coisa por trás da Yellow, assim, até algumas propostas que a gente tem que bater de frente, né, de alguma concorrência, a gente analisa isso, porque às vezes não tem uma estrutura, não tem esse cuidado, não vai trazer uma boa experiência, então é bom estar atento, porque estão surgindo muitas empresas nesse segmento, e como gera essa desconfiança, vai gerar para qualquer uma que fala assim, então tem esse cuidado de pesquisar a empresa, entender quem está por trás, porque tem realmente um time por trás trabalhando em cima disso, cuidando da estrutura, que é as usinas, para que as usinas sempre estejam gerando de forma eficiente, para trazer uma economia que foi proposta, e o time todo de desenvolvimento administrativo, tecnologia, sistemas, o cliente tem um portal dele para visualizar toda o histórico de economia dele, né? Enfim, então tem muita coisa por trás. Legal. Às vezes a gente nem sonha, né, que tem uma série de coisas acontecendo ali. E o mundo da energia é um mundo complexo, né? Porque são diversas variáveis, sempre alguma coisa está acontecendo e muda isso, e atualiza valor de tarifa de energia, e entra bandeira vermelha, Então, assim, você tem que lidar com uma série de informações, e o consumidor final, ele nem sonha, às vezes, que está... A preocupação dele é receber a conta e perceber a economia. Então, assim, quando não tem a economia que ele espera, aí o cliente, ele questiona, e a gente tem que ter a justificativa plausível de que fato aconteceu e ser transparente, né? Mas ninguém percebe, principalmente quem vai montar a usina hoje para entrar nesse negócio, muitos deles não percebem que precisam ter isso para fazer, né? Sim. E aí, quem entrou agora, a gente pegando também algumas usinas de terceira para poder cuidar. Muita gente está vindo atrás da Yellow para que a gente faça essa gestão para eles, né? Então, assim, além das usinas próprias, a gente também está pegando usina de terceiro para fazer essa gestão. Legal. Quem hoje quiser conhecer a Yellow, né? Seja um dono de uma usina que quer colocar ela para a Yellow gerenciar, por exemplo, ou um beneficiário, qual rede, qual contato, onde é que essa pessoa deve procurar vocês? A gente está no Instagram, né? A gente tem o yellow.energy, né? No Instagram tem o nosso site, yellowenergy.com.br. E então, assim, tanto no Instagram ele vai ver todas as nossas postagens falando das economias, alguns exemplos de economias tem lá. E no nosso site ele tem mais detalhado, né, como é que funciona o processo. Lá tem já um input para quem quiser solicitar já um estudo de economia, ele pode solicitar via site também. E no nosso Instagram ele pode diretamente pelo Instagram e o nosso contato do pós-venda. Então, tem nosso canal do pós-venda, no WhatsApp, o Instagram e o site, as informações que ele precisa ter no primeiro momento, e aí ele familiarizar sendo por um especialista da nossa equipe.
tem, ao longo de todo esse nosso papo, tem alguma informação que de repente passou, eu esqueci de perguntar, que é válido a gente não encerrar o podcast sem passar essa apresentação sobre o negócio, o modelo, a Yellow? Assim, a gente tem que... É bom deixar claro, né, que existem vários modelos de negócio, né? Tem o GD, assinatura compartilhada, que é a energia por assinatura, né? Tem o Mercado Livre, porque acontece de muitas pessoas ou empresas entrarem em contato com a gente e entenderem para fazer a economia, às vezes não ser viável, né? Então, um fator que eu acho importante deixar aqui, hoje a Yellow está atendendo na parte de assinatura só no estado do Ceará, Sim. certo? Por quê? Porque as nossas usinas são dentro do estado do Ceará hoje, tá? Então, só posso atender na concessionária do estado. Então, eu recebo muitos contatos de outros estados para a gente fazer esse atendimento, e aí eu não consigo no GD, né? Pelo Mercado Livre, é uma novidade, a gente está com umas parcerias já em fomentação, que aí a gente já atende no âmbito nacional, tá? Para Mercado Livre. Então, quem tem contas de baixa tensão, mas o que é a baixa tensão? Como é que a gente identifica? Na conta de energia, lá no cabeçalho, tem dizendo qual é o seu grupo tarifário. Você vai ver lá B1, B2, B3, ou quando tiver o A, é o grupo A, que ele é de média alta tensão. Ilustrativo se tiver uma subestação, transformador lá, você é de média alta tensão. Então, você não pode participar por assinatura, tem que ir para o Mercado Livre, né? Então, deixar claro esse tipo para não gerar uma frustração, né? Ela entra no site, entra em contato com a gente, aí acaba que não sendo viável por algum motivo, né? Mas a gente tem, com essas parcerias que a gente está montando, a gente tem essa prospecção de, num curto prazo de tempo aí, estar atendendo já pelo Nordeste e aí tentar, Deus quiser, aí ao longo do tempo a todo o território nacional. Legal. Vitor, eu gostaria de deixar aqui um presente do nosso apoiador, Café Santa Clara. Muito obrigado. Para energizar aí você, os seus negócios, né? E espero que você e sua equipe gostem de café. Gosto demais. E aí, energia nunca é demais, né? Para a gente tocar isso tudo que a gente falou aqui com foco e com determinação, tem que estar bem munido. É isso aí. Quero agradecer sua presença hoje aqui com a gente e reservar aí um espaço para você dar uma mensagem final para o nosso espectador que está nos acompanhando aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui da nossa empresa, do segmento, né? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é que busquem esses tipos de soluções, né? A gente fica muito preso ali no nosso quadrado, né? A gente tem que estar aí, o campo hoje é muito vasto de pesquisas, não só na área de energia solar, né? A gente tem hoje ferramentas que a gente pode buscar qualquer benefício que a gente até comentou ao longo do nosso bate-papo aqui. Então, assim, não só pessoa física, as empresas, as pessoas, elas têm que sair da zona de conforto mesmo e pensar nessas soluções, seja ambientais, seja de economia, porque existe, né? Então, assim, isso que a gente está falando aqui, que muita gente pensa que é pegadinha, que é uma coisa que não é ainda palpável, né, no mercado, existe, já tem um tempo, né? E, então, a gente até quebra esse paradigma, mostrando isso com parcerias, como a gente está fazendo aqui hoje, entendendo bem o negócio. Então, a mensagem é isso, busquem conhecimento, porque quem tem o conhecimento, seja em qualquer área, você vai conseguir outros frutos, vai ver um mundo diferente e as possibilidades que estão na mesa aí para todo mundo. Legal. Cara, desejo sucesso aí para você, seus sócios, seus negócios. Obrigado mais uma vez pela presença. E você que nos acompanhou até aqui, não esquece, deixa teu comentário, envia esse papo para o máximo de pessoas que você puder. E eu sempre digo, né, paga o teu pedágio. Teu pedágio é apertar o botãozinho de compartilhar, você que nos acompanha pela internet, mandar para 2 grupos teus no WhatsApp e fazer essa mensagem chegar mais longe. Grande abraço, sucesso para você, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.